Olá, gente, como é que vocês estão? Né? Eu sou o professor Odair e nós vamos começar, a partir de agora, uma série de encontros que nós vamos discutir sobre empreendedorismo. Vamos discutir também sobre o empreendedor, tá certo? Então, esse conteúdo, ele vai nos ajudar a compreender como que as pessoas podem mudar as suas vidas, quer seja no trabalho, quer seja criando novas situações de riqueza, ok? Então, veja, quando a gente fala de empreendedor e empreendedorismo, nós estamos falando de duas coisas que têm a mesma base, óbvio, né? Mas que são distintas. Quando a gente fala de empreendedorismo, nós estamos falando de um movimento, né? É um movimento de pessoas que transformam ideias em oportunidades. Quando a gente fala movimento de pessoas, a gente não está restringindo somente a pessoas. Veja, vamos pegar um exemplo aqui clássico. O governo, ele incentiva o empreendedorismo no Brasil, correto? Hoje, muitas escolas têm aulas de empreendedorismo, né? A criançada lá tem aula de empreendedorismo, né? A faculdade tem aula de empreendedorismo, tá certo? Então, veja, são incentivos que não são especificamente de pessoas, mas que são de outros órgãos também, né? Então, o empreendedorismo, o que que é? É um movimento de pessoas ou organizações, se você quiser assim também, que vão transformar ideias em oportunidades. Veja, só ter ideia hoje não resolve absolutamente nada. Todo mundo tem ideia. Todos nós temos ideias todos os dias. Só que se nós não colocarmos essas ideias no papel e executar essas ideias, isso não vai surtir efeito nenhum. Acredite, não vai resolver nada. Existe uma pesquisa, eu não me lembro exatamente quando foi, quem foi, mas se você gostou da ideia, procura aí, tá? Que diz que nós temos pelo menos uma ideia milionária por mês. Olha que interessante, nós temos pelo menos uma ideia milionária por mês. Puxa, então quer dizer que era para o mundo inteiro estar milionário? É, ou pelo menos melhor de vida, né? Mas veja, muitas vezes a gente simplesmente ignora essas ideias que a gente tem, não é? Você tem uma ideia, e aí você acha que aquilo vai ser uma bobeira, que aquilo não vai surtir efeito nenhum, que aquilo não vai dar em nada, e você simplesmente acaba ignorando, jogando uma ideia que poderia ser a ideia que mudaria a sua vida, tá certo? Essa mesma pesquisa, ela aponta que todos nós temos pelo menos uma ideia bilionária por ano. Olha que legal, né? Então, veja, o que é que está faltando então para a gente? Está faltando a gente ter um senso um pouco mais apurado para entender que essas ideias que borbulham na nossa cabeça podem sim ser utilizadas e colocadas em prática e para um retorno futuro, né? Então, veja, quando a gente fala que o empreendedorismo é um movimento de pessoas que transformam ideias, a gente parte do princípio que essas ideias, elas estejam acontecendo. Todos nós temos ideias, basta que a gente aproveite melhor esses insights que a gente tem, essas ideias que acontecem na nossa vida. Tudo bem? Então, a partir de agora, quando você tiver uma ideia, pensa melhor nela. Quem sabe? Será que não é melhor você registrar essa ideia? Será que não é melhor você, de repente, pensar um pouco melhor nessa ideia? Quem sabe ela é a ideia que vai revolucionar a tua vida, né? Muitas vezes a gente fala em ganhar dinheiro, mas é, tudo bem, todo mundo, né, se interessa por isso. Mas muitas vezes nós temos empreendedores, né, pessoas que estão preocupadas com o social. Então, falar em empreendedorismo e falar que isso está diretamente ligada à riqueza
talvez não seja uma verdade absoluta, né? Ou, pelo menos, temos que entender aquilo que você considera riqueza. Riqueza, muitas vezes, pode ser ajudar pessoas, ajudar organizações, ajudar grupos de pessoas, tá certo? Então, o empreendedorismo, de certa forma, ele gera riqueza, mas veja, não é o objetivo central. Você não pode dizer que seja esse o objetivo central. A não ser que você considere riqueza também transformar a vida de outras pessoas, de outras organizações, grupos, enfim, tá ok? Então veja, hoje nós temos basicamente aquele empreendedor nato, né? Então, puxa, tem gente que parece que nasceu para isso, né? Mas veja, as pessoas não nascem empreendedoras, elas se tornam empreendedoras em virtude de oportunidades, de necessidades que a vida vai direcionando. Então, não dá para dizer, não dá para afirmar categoricamente que pessoas nascem empreendedoras. A gente tem esse costume, né, de falar, nossa, o cara nasceu para isso. De certa forma, mas a gente sabe que é uma expressão, então a gente não pode dizer que isso é totalmente verdadeiro, né? Então nós temos aquela pessoa que ela é uma pessoa nata, né? Da impressão que ela sempre quis fazer aquilo lá, ela começou cedo, né? Ela é uma pessoa que está 100% dedicada naquilo, então é um empreendedor que, assim, está muito focado naquele trabalho, né? Para quem gosta, né, dá uma olhadinha no programa Shark Tank Brasil. Nós temos um menino, hoje já não é exatamente mais um menino, né, mas quando foi gravado ele tinha, se não me engano, 15 anos, e é um menino que ele, desde cedo, ele empreende. Então, veja, hoje o menino tem 15 anos e ele já fez 1 milhão de coisas, né? Ou seja, ele está, né, desde quando criança, ele já tem esse tino para as coisas, né? Obviamente que a gente acredita que os pais influenciaram isso, que os pais ajudam, então, quer dizer, tem muita coisa no meio, tá bom? Nós temos também aquele empreendedor que ele aprende, né? Então talvez seja a grande maioria dos empreendedores hoje do Brasil e do mundo, né? Ou seja, por meio de uma necessidade, eu vou buscar aquilo que me interessa, né? Então eu tô aprendendo. Muitas vezes o que a gente percebe por exemplo, a pessoa ela tem a ideia, mas ela não tem o capital, ela não tem outros recursos para fazer aquele projeto funcionar, né? Então, o que acontece? Ele entra com a ideia e chama uma pessoa ou mais para entrar com os outros recursos, dinheiro, maquinário, talvez, equipamentos, enfim. Esse é o empreendedor que a gente está mais acostumado a ver por aí, né? São os empreendedores que estão buscando entrar nesse mercado, mas muitas vezes ele só tem a ideia, ele sabe fazer, mas ele não tem os outros recursos, né? Isso é muito comum, certo? Nós temos o empreendedor social, a gente já comentou aqui, né? Que é aquela pessoa que está preocupada com um mundo melhor, ele está preocupado com outras pessoas, ele está preocupado com resultados dos outros e não especificamente dele. Ele não está exatamente preocupado com o dinheiro, ele está preocupado com o que o dinheiro pode, de repente, fazer, né, e talvez melhorar a vida das outras pessoas. Embora a gente saiba que, muitas vezes, o dinheiro não resolve exatamente o problema dos outros, né? Muitas vezes, essas pessoas estão precisando de, né, um afeto, estão precisando de um carinho, estão precisando de uma companhia, estão precisando de um ouvido para ouvir, né? Mas, enfim, são tipos de empreendedores, né? E, assim, o brasileiro hoje, né, ele é considerado um dos povos mais empreendedores do mundo. Depois você dá uma pesquisada para você ver. Nós estamos na cabeça ali, né, do ranking. Isso é muito legal, né? Ou seja, o brasileiro é um cara criativo, o brasileiro é um cara que vai buscar as suas oportunidades, né? E é exatamente isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que buscar as oportunidades. Existe um ditado que diz que uns choram
outros vendem lenço, não é verdade? Então, é mais ou menos isso que a gente tem, né? É óbvio que eu não estou rindo do desespero do outro, não é isso, mas veja, se existe uma oportunidade, eu vou tentar buscar, né? A gente viu recentemente, né, na pandemia, quantas pessoas enriqueceram com a pandemia. Ou seja, enriqueceram muitas vezes com a tristeza, concorda? Porque foi muito triste. Mas empresas acharam uma forma de ganhar dinheiro em cima disso. Não que eles estavam aproveitando de uma situação e de uma situação vulnerável, não é isso. Mas havia ali uma oportunidade, né? Criar equipamentos, criar produtos que pudessem salvar as pessoas, tá certo? Então, veja, gente, o empreendedor, ele é a pessoa que tem a capacidade e a criatividade para fazer sucesso, né, com os recursos que ele tem. Esse é o empreendedor, né? Não tem aquele ditado, né, que se a vida te der limões, faça uma limonada. É bem isso, né? E é bem legal isso também, né? Então, o empreendedor é a pessoa, né? E essa pessoa, ela tem capacidade, ela tem criatividade, né? E ela vai fazer sucesso com o recurso que ela tem. Repare que nós estamos falando com o recurso que ela tem, né? Então, veja, muitas vezes a gente fala assim, puxa, mas eu só vou começar meu negócio quando eu tiver R$ 1 milhão guardado. Puxa, então, será que você vai começar o seu negócio? Talvez você não vá começar o seu negócio nunca a partir disso, né? Por quê? Porque se você ficar esperando ter o seu negócio a partir disso, então pode ser que você nunca tenha, ok? Então, veja, é a partir do recurso que você tem. Se você não tem todos os recursos disponíveis, você pode buscar pessoas que tenham esses recursos, né? Ou então você começar simplesmente com aquilo que você tem disponível, ok? Então, não fique esperando muita coisa, porque de repente as oportunidades vão aparecer e do mesmo jeito que elas aparecem, elas também somem, né? Então, às vezes a gente tem que buscar realmente aquilo que está próximo da gente, tá certo? Todo empreendedor, se nós pensarmos bem, todo empreendedor tem características, né? Então, puxa vida, o que difere eu, né, tecnicamente uma pessoa comum, né, de um empreendedor, de uma pessoa que busca, de uma pessoa diferenciada no mercado? São algumas características. E essas características, se nós observarmos direito, a gente também tem. É que muitas vezes a gente não observa essas características, a gente não olha, né, com muita clareza, enfim, mas basicamente nós temos muitas das características que os empreendedores têm. Como, por exemplo, a busca de oportunidades, né? Ah, mas eu busco oportunidades. Legal, é importante, né? Talvez a diferença da sua busca por oportunidades e a busca por oportunidades de um empreendedor seja a intensificação, seja assim, quanto o empreendedor ele busca muito mais, né? Porque ele sabe que ele tem alguma coisa. Então, buscar oportunidades é uma característica bem forte dos empreendedores, né? Empreendedores também, gente, têm uma iniciativa muito grande. Isso está mais ou menos ligado com a questão da busca de oportunidades, né? Então, veja, empreendedores têm iniciativa, eles querem, eles vão para cima, eles fazem, né? Tem um ditado também que diz, né, que quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E daí, né? Então, você quer, então faz, não tem jeito, né? Se você não quiser, vai dar desculpa. Ah, porque o tempo, porque o governo, porque os impostos. Então, não estou dizendo que você faça isso, mas, veja, é uma tendência. Se a gente quer, a gente vai atrás. E isso é uma característica empreendedora, tá certo? Empreendedores também exigem qualidade naquilo que eles fazem. Hoje, nós
como consumidores, nós como pessoas que consomem, que compra, enfim, nós só compramos coisas de qualidade. Concorda? Você compra coisa ruim? Ninguém compra coisa ruim, a não ser que não saiba o que esteja comprando, né? Mas ninguém mais quer comprar coisa ruim, né? Então, veja, se eu compro coisas ruins, desculpa, se eu só quero comprar coisas boas, eu estou admitindo que do lado de lá, o gestor, o empreendedor, ele também só vai produzir, criar coisas boas, porque ele sabe que nós, como consumidores, só exigimos coisas de qualidade, né? Então, um empreendedor de verdade, ele não vai ficar fazendo coisas que ele sabe que vai chegar no consumidor e o consumidor vai perceber que aquilo não faz sentido para ele e que ele vai descontinuar a compra, tá certo? Empreendedores também, gente, tem uma característica bem legal que eu acho, que é a questão do planejamento e da criação de metas, né? Então, veja, hoje nós temos que planejar o nosso dia, nós temos que planejar as nossas férias, nós temos que planejar o nosso aniversário, eu tenho que planejar como eu vou constituir a minha empresa, eu tenho que planejar e planejar e planejar, né? Não tem jeito. E planejar exige tempo, exige trabalho, exige esforço, porque não é simplesmente, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não, eu preciso saber se eu tenho recursos para isso, se eu tenho pessoal, se o banco vai me liberar o crédito. Existe um N situações ali em que eu preciso observar essa questão do planejamento. E definir metas também é fundamental, né? Então imagine, puxa, eu quero chegar ao final do ano X, diretor da empresa onde eu estou trabalhando. Que veja, gente, nós falamos até agora de empreendedor, mas nós temos que abrir um parênteses aqui e entender que empreendedores não são só aqueles que abrem empresas. Eu vou abrir uma empresa, então eu sou empreendedor. Não. O empreendedor também pode ser aquela pessoa que está trabalhando lá no seu escritório, que está tentando fazer as coisas melhores, está buscando por alternativas, está buscando fazer mais rápido, melhor, menos custoso. Esse também é empreendedor, né? Veja, ele também busca oportunidades, ele também tem iniciativa, ele vai ter praticamente todas as características que nós vamos dizer aqui. Tá? Então, quando a gente fala de empreendedor, não vamos pensar aquele cara que quer criar a empresa. Não é só esse cara. Empreendedor é aquela pessoa que se propõe a usar a sua capacidade, né, para fazer as coisas melhores com o que ele tem de melhor. Isso é um empreendedor. Então, no meu trabalho, no meu dia a dia, na empresa onde eu trabalho, eu posso ser empreendedor, né? Eu posso querer fazer, por exemplo, sei lá, a digitação de uma planilha de um jeito muito mais prático. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar formas de como eu posso cadastrar esses itens, essas informações, de um jeito mais prático, mais rápido, mais seguro. Então, isso também é ser empreendedor, ok? Voltando ainda no planejamento, só para a gente encerrar, né? Planejar as nossas ações faz parte de todo empreendedor, né? Muitas vezes a gente sai de casa, a gente fala assim, não, eu vou por essa rua, depois eu pego lá, eu corto. O que que é isso? Eu estou planejando o meu trajeto. Pronto, veja, não é uma coisa muito fora daquilo que a gente já conhece, né? Empreender é uma coisa que muitas vezes está no nosso dia a dia, tá certo? Empreendedores também pensam fora da caixa. O que que é isso, né?
é serem pessoas diferenciadas. Hoje eu preciso ser um diferencial. A minha empresa precisa ser um diferencial, porque senão ela vai ser igual às outras. E aí, né? Puxa, é fácil, né? O consumidor ele vai saber, ah, não, essa empresa aqui é igual às outras, é só mais uma. E é complicado, né? Porque as empresas dependem da venda dos seus produtos, dos seus serviços, e aí eu preciso chamar a atenção do meu consumidor. Para isso, eu vou utilizar de uma série de recursos que não nos cabe falar sobre isso aqui agora, mas que tem a ver com a questão da inovação. Inovar é fazer diferente. Basicamente é isso. O que é que eu estou fazendo diferente? Aí é que está. Então, se minha empresa não está fazendo diferente, ela não está inovando, ela está sendo somente mais uma. E mais uma tem um monte no mercado, né? E daí? Será que eu sobrevivo assim? Né? Se por um acaso você estiver pensando em criar um negócio próprio, como é que você vai se diferenciar dos outros? É difícil essa pergunta, gente. Não é fácil. Por quê? Porque exige uma pesquisa de mercado muito grande. Muito grande assim. Eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso conhecer o mercado onde eu estou atuando. Eu preciso conhecer o consumidor que eu gostaria de atender. Eu gostaria de conhecer quais são os fornecedores, quais são as políticas de governo. Eu preciso entender sobre isso. Além, é lógico, entender do serviço ou do produto que eu vou oferecer efetivamente para o meu cliente. Então, veja, o empreendedorismo hoje é um troço muito legal, né? Funciona muito bem, só que também depende de estudo. Não adianta a gente dizer, eu não preciso mais estudar porque eu já estou empregado, ou não preciso estudar porque eu já acabei a faculdade, ou não preciso estudar porque eu já criei minha empresa. Isso é um engano enorme, porque é justamente a partir desse momento que você precisa perenizar a sua empresa, fazer com que ela sobreviva, né, por muitos e muitos anos. E a gente só vai conseguir isso se nós fizermos planejamentos bem feitos e se nós buscarmos informação sobre o mercado onde a gente atua, tá certo? E para a gente encerrar basicamente essa questão das características, né? Óbvio que a gente poderia ficar muito tempo aqui falando só de característica, mas eu acho que você já deve ter entendido onde é que a gente quis chegar com tudo isso, né? Uma outra característica que eu acho bem legal, gente, é a questão da característica onde o empreendedor ele precisa correr riscos. O que que é correr riscos? Muitas vezes nós temos que arriscar, muitas vezes nós temos que experimentar coisas novas, muitas vezes nós temos que fazer coisas que não estão exatamente na nossa zona de conforto. Então, isso é correr risco. Será que se eu experimentar essa técnica de divulgação do meu negócio vai funcionar? Puxa, eu vou ter que gastar lá, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000. Como é que vai ser isso? Eu não estou falando aqui que nós temos que chutar as coisas. Jamais. Sempre planejado. Mas muitas vezes é um risco para a gente. Todo e qualquer empresa, todo e qualquer negócio sempre tem risco. E aí eu abro um outro parênteses aqui. Quando a gente pensa risco, o que que você pensa? Você pensou em coisa ruim? Pois é, né? Basicamente a gente pensa risco numa coisa negativa. Só que nós precisamos entender também que o risco pode ser positivo. Olha que legal. Puxa, você já ouviu falar de risco positivo? Pois é, existe risco positivo. A gente primeira coisa que nos vem à cabeça é pensar, risco. Ah, é uma coisa ruim. Puxa, vai dar errado. Legal, é uma possibilidade, não podemos deixar isso de lado. Agora, pensa no risco positivo também. Quer um exemplo muito fácil? Se você jogar na loteria, não corre o risco de você acertar? Pronto, é um risco positivo.
na sua empresa, no seu negócio, da tua vida, no trabalho onde você está ou naquilo que você vai fazer, também existem riscos positivos. Quando a gente arrisca, a gente pode errar e a gente pode acertar. Óbvio que a gente tem que tentar acertar sempre, mas nós somos seres humanos e nós vamos errar ainda muito, tá certo? Então, isso é inerente ao processo, isso vai acontecer, tá certo? Gente, hoje foi só para a gente ter uma ideia, né, geral do que é o empreendedor, do que é o empreendedorismo, né, quem que é essa pessoa e o mundo onde a gente está, né? Veja, hoje nós estamos num mundo extremamente conturbado, concorda? Nós estamos num mundo conturbado. Dólar sobe e desce, né? Políticas de governo aparecem, desaparecem, governantes criam as coisas e depois ficam estranhas, né? Clientes compram nossos produtos, depois resolvem não comprar mais. Então, veja, é um mundo conturbado. Então, o empreendedor ele tem que conseguir navegar, né, por essa confusão toda que é esse mundo nosso, né? Então, quanto mais ele puder prever, planejar e resolver essas coisas, melhor, né? Mas a gente sabe que isso só seria bonito num mundo perfeito, coisa que nós não temos, né? O nosso mundo é muito bom, mas ele ainda não é perfeito. Então, o empreendedor ele tem muito o que fazer, tá certo? Pensa aí, você quer ter um negócio próprio? Vai ter muita coisa para você fazer. Por outro lado, poxa, tem muita coisa bacana que eu posso tirar, né, de lição para mim. Tá legal? No nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse mundo, sobre as limitações, sobre os riscos e muita coisa está por vir, tá certo? Se você gostou, dá o tradicional joinha aí, né? Se você quiser fazer um comentário lá no YouTube, pode fazer, eu vou responder, tá certo? E a gente vai voltar depois com mais conteúdo para a gente discutir, certo? Até mais.